orçamentária do governo federal deve ser apresentada no Congresso Nacional. O governo já encaminhou uma prévia da proposta para líderes no Congresso para que um acordo seja costurado antes que o projeto comece a tramitar. Outras duas propostas de reforma já estão na comissão mista, que deve analisar também uma mudança no Pacto Federativo da União com os estados e municípios. O ministro Paulo Guedes, da Economia, e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas, falaram rapidamente com a imprensa já, depois de uma reunião de lideranças que incluiu a participação do presidente Jair Bolsonaro. Tanto Paulo Guedes quanto Ricardo Barros disseram que é necessário buscar tributos alternativos. Isso indica que a proposta pode incluir a criação de uma nova CPMF, que é um imposto sobre transações financeiras. Esse novo imposto seria condição para prorrogar a desoneração da folha de pagamento para empresas e a manutenção de programas de renda mínima, como auxílio emergencial, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, entre outros. Outro ponto é a proposta de desindexação. Isso entra no Pacto Federativo. O governo pretende reduzir o volume de dinheiro carimbado, por exemplo, para a saúde e educação, e permitir maior volatilidade na distribuição desses recursos. Sobre esse assunto, para a gente conversar um pouco sobre as propostas do governo que podem mudar a forma de cobrança de impostos e distribuição do dinheiro do orçamento, a gente conversa agora com o economista Raul Veloso, um dos maiores especialistas em contas públicas do país. Doutor Raul Veloso, na semana passada o presidente Jair Bolsonaro suspendeu o Renda Brasil, sinalizou que vetaria inclusive a desindexação dos salários e benefícios, uma das bases do Pacto Federativo que a equipe econômica articula com os estados. O ministro Paulo Guedes agora voltou a defender essa desindexação, que é a desvinculação do orçamento, com o fim da regra constitucional que define um piso para investimentos em saúde e educação. Até que ponto o governo pode ir com essa mudança e como é que o senhor avalia esse ponto da proposta? Eu acho o que estão fazendo agora é uma coisa completamente fora de propósito. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela não está atacando a raiz do problema. Hoje, a raiz do problema é o forte crescimento do déficit previdenciário nos regimes próprios do setor público. Só nos estados, esse déficit, o ano passado, foi da ordem de 111 bilhões. Se a gente acrescentar o da União e dos municípios, provavelmente irá para 250 bilhões. Para atacar esse problema, que eles não estão atacando, porque o que acontece? Se você não ataca, ele vai repercutir depois na falta de dinheiro para investimento em infraestrutura, que é o que nós estamos tendo já há vários anos, essa falta. Então, eles não atacam isso, e quando há um caminho conhecido para atacar o problema, que é a criação de fundos de pensão, onde você vai colocar, aportar ativos de propriedade do setor público, ou recebíveis em geral, só para dar um exemplo, o dinheiro dos royalties do petróleo, que é um dinheiro que se estenderá por vários anos no futuro. Você tem que colocar nesse fundo e depois tentar monetizar. Eu até apresentei na semana que se iniciou uma proposta de lei complementar, que é muito mais fácil de aprovar, exatamente criando as condições para que essa tarefa que eu mencionei em relação aos fundos de pensão seja facilitada. Aí eles não estão tocando nesse assunto, esses déficits continuarão, é isso que suga o dinheiro, e ao mesmo tempo eu apresentei uma proposta de aumentar os investimentos em infraestrutura de uma forma que não, vamos dizer assim, viola essa exigência do teto. Aí eles estão falando em recuperar o programa que começaram a chamar de Renda Brasil, que o governo depois abandonou, disse que não ia querer mais, aí no dia seguinte disse que o relator do tal Pacto Federativo vai incorporar uma saída para isso,
Ora, e estão dizendo que vão continuar obedecendo integralmente essa exigência do teto, que é muito difícil de cumprir, porque ela praticamente já zerou os investimentos, também com a ajuda daquele déficit gigantesco da Previdência dos servidores, que não tem como não pagar. Deixar os aposentados na rua? Óbvio que não, né? Então, eles não estão focando no que é mais relevante, continuam em cima das teses relacionadas com a reforma tributária, que no frigir dos ovos o que vai fazer é aumentar imposto, tentar aumentar imposto, recriando o imposto mais odiado, que é a CPMF, no pior momento para aumentar imposto, que é o da pandemia. Não há momento mais inadequado para fazer isso do que de uma crise da extensão e da natureza dessa que nós estamos vivendo. Então, estão fazendo algo que não era para ser feito, essa história tributária, e ao mesmo tempo falam nesse tal de pacto federativo que vão retirar, por exemplo, que não se viu ainda todo o que está vindo aí, retirar aqueles pisos da educação e da saúde, saúde que é um negócio que mais a gente precisa no momento, retirar esse piso, retirar o piso da educação, vai enfrentar uma resistência gigantesca. E por último, parece que não estão percebendo que o mundo político hoje está começando a se voltar para as eleições municipais. Você hoje não acha liderança importante de partido em praticamente lugar nenhum. Estão havendo convenções dos partidos país afora por conta das eleições municipais, que é o tema político. Então, eles estão remexendo nesse mesmo grolado, eu não vejo outra palavra, de tentativas de reformar as coisas que não são prioritárias e deixam de tocar nas prioritárias e num ambiente político totalmente inadequado, onde há muita divergência. O presidente da Câmara, que é um ator importante nessa história toda, já declarou muitas vezes que é contra a CPMF. Não é só ele, o país todo é contra. De novo, eu repito, o momento não é para aumentar a tributação, que é o que estão querendo fazer, e se tiver de financiar esse programa de renda adicional, nós temos de mantê-lo ainda durante algum tempo nesse esquema emergencial em que ele estava. E assim deveria continuar até meados do ano que vem. O mundo todo está fazendo isso, não há problema para financiar isso, mas não, aí estão querendo encerrar e depois criar um novo programa, como se o país estivesse zerado, prontinho para fazer grandes mudanças complexas, muito complexas, politicamente, difíceis. Enfim, eu acho isso tudo um absurdo. O senhor mencionou a questão do déficit da Previdência, em especial também os valores que envolvem os estados e municípios, servidores e tudo mais. O governo não tinha que ter resolvido isso na tal reforma da Previdência que foi aprovada? Não, porque isso aí, vamos dizer assim, acabou surgindo depois para ser feito numa segunda etapa. Isso aí envolve aprovar uma lei complementar que é relativamente simples de fazer, não é emenda constitucional. Relativamente à emenda constitucional, é simples de fazer, era natural que isso fosse feito numa segunda etapa, essa criação e constituição dos fundos. Primeiro se mexeria nas regras, como nós mexemos. Depois chega a fase de implementar a destinação dos ativos para os fundos, e aí os entes onde o problema maior, que são os estados e os municípios, teriam de aderir nas suas assembleias à mudança de regra. Ainda tem isso aí, que é um processo que nem se completou. Quer dizer, estava tudo encaminhando na direção desse que é o item fundamental que nós temos de mudar, e aí como que para salvar todo esse grolado que ficou por aí, sendo discutido ora aqui, ora ali, misturando com essa ideia de que a economia está se recuperando em V, e só o governo vê esse V, eu fico buscando esse V e não encontro, eu ainda vejo
como eu acho que a maioria dos economistas, um período muito difícil, que a letra da evolução da economia é qualquer outra, menos um V. A recuperação ainda vai ficar no fundo do poço algum tempo e depois se recuperar lentamente. Nós tínhamos de estar com uma outra concepção completamente diferente dessa concepção desastrosa que está sendo apresentada aí. Para a gente caminhar para o final da entrevista, nosso tempo é curto, infelizmente, mas o governo sofre uma forte pressão das empresas que passam por um momento de crise econômica, em especial por causa da pandemia, mas que já vinha de antes da pandemia. Mas o ponto principal da pressão das empresas é relacionado à desoneração da folha de pagamentos, a contribuição que as empresas fazem para o governo, para o INSS em especial. O governo deve impor um novo imposto como condição para prorrogar a desoneração da folha de pagamento. A defesa das lideranças do governo, muito se debate sobre isso, de que isso geraria emprego, por exemplo, e deixando mais barato o empregado para a empresa, sei lá, numa lógica simples, vamos dizer assim, simplista, pelo menos, contrataria mais pessoas. Pois bem, o ministro Paulo Guedes, nessa entrevista que o senhor mesmo mencionou, falando que o Brasil vive uma economia em V agora, ele usou a expressão substituição tributária, que seria para arcar com o custo dessa nova política de desoneração da folha de pagamento, que estaria estimada em 120 bilhões de reais por ano. O líder do governo, Ricardo Barros, tem mostrado forte alinhamento com Paulo Guedes, usou essa mesma expressão, substituição tributária. Esse novo imposto é visto pelo ministro e pelo time do governo como o único, aliás, time do governo não, time do Ministério da Economia como o único capaz de bancar o fim da contribuição patronal ao INSS sem sobrecarregar ninguém. Qual é a avaliação que o senhor faz desse ponto específico, na medida em que as empresas pressionam por desoneração, alegando que precisam disso para retomar as atividades, para, enfim, até mesmo estimular a criação de emprego, e o governo diz que não tem dinheiro para bancar essa falta? Eu acho isso tudo também um absurdo, porque ninguém consegue demonstrar direito a perda da arrecadação por conta da desoneração que houve aí atrás, que você possa atribuir a mudança no sistema tributário, porque todas as vezes que você mexe, seja quando desonera, seja quando reonera, você não sabe em que medida o que vai acontecer tem a ver com esses movimentos ou não, porque depende de como a atividade econômica evoluir ao mesmo tempo. Então, tudo isso é um grande chute que fazem para dizer que vai compensar isso com a criação desse novo imposto, que ao que parece, é uma recriação da CPMF, onde a gente não tem a menor condição de saber quanto que isso vai gerar e o ônus que isso vai ter, e, de novo, num momento em que a economia está no chão, e não tem que mexer em imposto para aumentar agora, coisa nenhuma. Mantenha a desoneração, porque o momento é de aliviar a carga, e aí vamos tentar sobreviver essa fase difícil que ainda estamos vivendo e virar por aí, por outros caminhos, mas não mexendo com aumento de tributação. Isso devia ser proibido, devia ser uma hipótese inicial desse processo. Então, tudo isso me cheira a algo que, enfim, não tem assim a menor chance de chegar em nenhum porto seguro, como que o país precisa chegar. Tem de fazer menos na linha do que eu estou sugerindo, focar mais e não trazer um ônus adicional para a economia, para o país, para a sociedade. E nós nem saímos, logo quando nós nem tenhamos ainda saído dessa crise sanitária gigantesca que está aí ficar, vamos dizer, experimentando mudanças complexas. E digo a você, a chance dessas coisas serem aprovadas por qualquer congresso é mínima, é jogar energia política fora. É isso que nós estamos fazendo. Conversamos com o economista Raul Veloso, um dos maiores especialistas em contas públicas do país, sobre a proposta de reforma tributária, entre outras mudanças que o governo